A Jovem Pan foi alvo de um requerimento de quebra de sigilo bancário e fiscal. Isso nós noticiamos ainda ontem à noite, este requerimento, um requerimento assinado pelo Renan Calheiros, protocolado pelo Humberto Costa, só que o requerimento era uma confusão, era uma mistura de coisas. Nós alertamos para isso, parece que estão refazendo o requerimento, Wilson, porque efetivamente, mais cedo até o Mário publicou um artigo, não havia fundamentação para o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da Jovem Pan. E eles fizeram o quê? Transformaram este requerimento num Frankenstein. Na verdade, era o quê? Era um Ctrl-C, Ctrl-V. Era um copia e cola. Procedimento que foi o mesmo utilizado, né, expediente aí, o mesmo utilizado pelo Ciro Nogueira, quando senador integrante da CPI, e o Jorginho Melo. Lá em abril, todo mundo criticou, inclusive descobriram que quem havia redigido, acho que 8 requerimentos, que eram iguais, idênticos, inclusive nos erros de português, havia sido uma assessora do Palácio do Planalto ligada ao Frederico Assef. Então, eu publiquei também como são feitas as salsichas e as CPIs, porque, no fim das contas, todos eles se nivelam por baixo, obviamente. Isso é o quê? Displicência? Incompetência? É má-fé? O que se quer com isso? Eles fizeram o quê? Pegaram trechos de requerimentos, até de pedido de quebra de sigilo do pessoal do Gabinete do Ódio, pessoas físicas, e usaram a mesma argumentação para pessoa jurídica. Só que você não é assim que você trabalha. Aliás, para quem criticou tanto a Lava Jato, criticou PowerPoint, criticou os julgamentos de exceção, né, que obviamente era um absurdo, um exagero, isso aqui nem se compara, né? O pessoal quer sair quebrando o sigilo de todo mundo sem nenhuma justificativa. Então, é aquilo que eu já falei na semana passada, tem muita espuma e pouco trabalho, pouco suor. Tá? Muita espuma, pouco suor. É preciso baixar a bola, né, Wilson? Quais são as frentes aí que você apurou para a retomada dos trabalhos da CPI amanhã? Você acha que o pessoal vai baixar a bola e vai trabalhar, vai arregaçar as mangas e trabalhar de verdade? Ou vão continuar nessa CPI Flix, né, uma espécie de Netflix política? Então, Cláudio, essa é uma das grandes perguntas. Eu acho que eu lembro que quando a CPI começou, o presidente da CPI, né, o Omar Aziz, falou o seguinte, que a grande missão da CPI seria dar respostas, né, para você que está acompanhando a gente sobre o que de fato aconteceu na pandemia. Só que o tempo foi passando e foi aquilo que você falou, Cláudio, a CPI meio que está virando um reality show, né, custeado com dinheiro público, com o teu dinheiro, né, aliás, né, porque querendo não tem estrutura da TV Senado, enfim, tem toda uma estrutura para a gente ficar ali 6 horas, 7 horas olhando aquele reality show de caráter político, que em alguns momentos é até interessante, mas na maioria das vezes é um espetáculo dantesco. Em relação às frentes de investigação, Cláudio, amanhã a CPI vai ter o depoimento do reverendo Hamilton, que é um personagem, Hamilton Gomes de Paula, né, que é um personagem que apareceu na CPI, citado pelo Luiz Paulo Dominguete, citado em algumas mensagens que, inclusive, nós mostramos aqui no Antagonista, né, que ele teria aí tentado mediar o contrato entre o Ministério da Saúde e a Davat, né, aquela empresa dos Estados Unidos que diz que teria 400 milhões de doses da AstraZeneca para oferecer ao governo brasileiro. Então, esse depoimento do reverendo Hamilton, ele vai ser importante para quê? Para a CPI tentar puxar o fio do que eles chamam de intermediário de vacina, né, que são a Davat, que é a própria Precisa, né, que começou com a Precisa, e também para puxar aí o gancho de uma outra entidade chamada Força Brasil, que tem ligação com o empresário bolsonarista Otávio Facuri. Então, essa é uma das frentes, Cláudio. As outras frentes da CPI a partir de agora vão ser os hospitais do Rio de Janeiro, que você conhece bem. Segura só um pouquinho, Wilson, que eu vou pedir para o Rodrigo Freitas, por favor, coloca na tela, já que a gente falou do reverendo Hamilton. Olha ele aí, ó. Junto com quem? Flávio Bolsonaro. É o único que trabalha. Agora, sim. Volta para o Wilson e enquanto ele fala, por favor, Freitas, põe na tela a matéria que ele escreveu com essas diretrizes, com essas frentes, as prioridades da CPI agora.
Então, Cláudio, só retomando. Então, a segunda parte, né, em outra frente da CPI, o colegiado vai buscar aí mais informações, detalhamentos sobre os hospitais do Rio de Janeiro, né? Como é que o governo federal gastou o dinheiro com hospitais de campanha e com as organizações sociais no Rio de Janeiro. Ali tem uma suspeita de que o próprio Flávio Bolsonaro, que você mostrou agora há pouco na foto, teria aí uma ligação com essas OS, né? Lógico, isso aí é uma tese que eles ainda vão tentar levantar esse tipo de informação. E foi o que você falou agora há pouco, né, Cláudio? Quer dizer, existe uma espuma agora, para que de fato tenhamos, né, para que se de fato tenha algo tangível, você tem que vasculhar, tem que buscar, tem que criar, né, tem que levantar nexo causal, porque senão vira muito blá 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 e pouco fato. Pois é, deixa eu te interromper para comentar em cima justamente do que você está mencionando. Quando eu falo pode deixar eu e ele na tela, Freitas. Quando eu falo de espuma, eu estou falando exatamente do seguinte: a CPI, por exemplo, avalia fazer busca e apreensão nos hospitais do Rio, porque os hospitais federais no Rio de Janeiro não enviaram para a CPI os documentos que ela solicitou justamente para investigar isso que o Wilson falou. Não enviaram. Aí a CPI, os seus membros, avisam, olha, nós vamos fazer busca e apreensão, hein? Quer dizer, isso aí não funciona, porque neste momento já deve estar gente picando papel. Você acaba com o elemento surpresa. Então, eles querem realmente investigar? Busca e apreensão você faz, você não antecipa, você não anuncia que vai fazer. Prisão, você prende, você não anuncia que vai prender, igual tem o vice-presidente da CPI, toda hora diz que vai prender alguém. Então, vamos parar com a espuma, vamos parar com o showzinho e vamos trabalhar. Por quê? Vocês podem enganar os mais, vamos dizer assim, os menos informados. Mas a gente está aqui olhando os documentos que entram, a gente está vendo o que vocês estão produzindo, né? A gente está falando com vocês todos os dias. Então vamos parar um pouquinho com esse show, né? Com esse reality show, como o próprio Wilson acabou de falar, e vamos trabalhar. Ninguém anuncia que vai fazer quebra de sigilo ou que vai fazer busca e apreensão. A quebra de sigilo, tudo bem, tem lá o requerimento, mas são requerimentos, inclusive, que podem ser feitos em sigilo. Eles são executados, são cumpridos, né? Então, isso aqui você está antecipando, você está criando espuma, às vezes fica parecendo que você não quer fazer, ou quer que o negócio não chegue lá, não chegue na ponta. Eu vou fazer isso, eu vou prender fulano, eu vou não sei o quê. Então, assim, tá errado isso aí. Olha, já acompanhei muita CPI, e quando começa esse tipo de comportamento, já sei que não vai dar em nada, né? A gente sabe, tem muito lobista conversando no ouvido de senador, né? Tem muito advogado, tem muita coisa acontecendo no bastidor, muita articulação política, né? Porque você vai ver, mas aquele advogado atuou na causa tal que beneficiou o parente do determinado senador que hoje está na CPI investigando o cliente daquele advogado. Tem isso, né? Né, Wilson? Não tem? A gente sabe que tem. Sim. Vamos lá. A CPI, então, foco nos intermediários, nos contratos de logística e nos hospitais do Rio, não é isso? Exatamente. Ela também tem um núcleo da fake news que ele tem uma ligação aí com a Davat. Mas só para fechar o comentário que você falou agora há pouco, Claudio, tem mais detalhes sobre a questão do processo de espuma, né, numa investigação como essa, e ainda tem um outro problema, Cláudio. Se você faz muito espuma, no final você pode não encontrar nada, e é pior ainda, né? Quer dizer, o senador, o Fabiano Contarato, ele deu uma entrevista para a gente aqui no Antagonista, e ele falava justamente isso, que o ideal seria você fechar esses núcleos para você depois avançar. Olha, tem um núcleo aqui da Precisa, vamos fechar aqui. Depois tem um núcleo das fake news, vamos fechar aqui para depois avançar. Porque senão vira um calhamaço de informações e no final das contas você caminha e não tem objetividade alguma. Então, o núcleo das fake news, só para fechar esses outros núcleos, ele é aquele núcleo dos integrantes do gabinete do ódio, enfim, em que a CPI quer tentar aí fazer o trabalho que a CPMI das fake news não conseguiu fazer, né? Que é justamente o fato de alguns influenciadores digitais, se eles de fato têm recebido dinheiro do governo, se eles lucraram com a promoção aí de informações falsas ao longo da pandemia, tratamento precoce, enfim, aquelas outras coisas. Então, essa semana, depoimento amanhã do reverendo Hamilton, primeiro depoimento da semana, esse camarada da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, confesso que eu nunca ouvi falar dessa entidade antes da CPI. Na quarta-feira,
Ia acontecer o depoimento do Francisco Maximiano, o dono da Precisa Medicamentos, mas ele fez uma viagem para a Índia, apresentou um pedido para adiar o depoimento dele. No lugar dele vai depor o coronel Marcelo Blanco, que é aquele personagem que aparece na CPI como o homem que mediou o contato do cabo Luiz Paulo Dominguete com o Ministério da Saúde, né, e que também teria participado daquele almoço famoso, né? Almoço não, perdão, naquele jantar famoso num shopping de Brasília, em que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde pediu $1 de propina para cada dose de vacina, né? Então esse depoimento está marcado para quarta-feira do coronel Marcelo Blanco. E na quinta-feira, o personagem que vai depor na CPI é o Ayrton Cascavel, que é ex-assessor do Pazuello, né? Então ele até aparecia ali nas coletivas de imprensa, Cláudio, dava algumas informações no Ministério da Saúde, que ele é suspeito de fazer lobby para empresas do ramo farmacêutico no momento que ele estava no Ministério da Saúde. Então, esses são os 3 depoimentos da semana. O Maximiano, Cláudio, provavelmente ele deve depor no dia 12, tá? 12 de agosto. Não está fechado ainda, mas é provável que esse depoimento seja no dia 12 de agosto. E o líder do governo, Ricardo Barros, ele deve depor só depois que o Maximiano prestar os seus esclarecimentos aí na CPI da Covid. Muito bem. Pois é, aí enquanto o Ricardo Barros nem se apresentou ainda à CPI, quer dizer, não houve nem a convocação dele, a CPI já está pautando pedido de quebra de sigilo do Ricardo Barros. Já está pautando, por exemplo, pedido de convocação da ex-cunhada do Bolsonaro. Eu queria entender, Wilson, o que tem a ver a rachadinha, porque a ex-cunhada, Andréa Vale, ela foi alvo de uma matéria do UOL, matéria com gravações, matéria muito boa, mostrando justamente que ela sabia do esquema da rachadinha, etc. e tal. Agora, é um pouco, assim, acho que é um pouco forçar a barra, né? Você pegar a ex-cunhada, que tem a ver com o escândalo das rachadinhas, e trazer para dentro da CPI da Covid. Quer dizer, estão em busca de um liame que precisa ser apurado primeiro documentalmente. Não há nenhum indício, a menos que eu esteja errado, já houve algum indício mostrando algum vínculo desta investigação da pandemia de roubo, de desvio de recursos desses hospitais? Não tem nem documento dos hospitais, dos contratos dos hospitais. Quer dizer, eu não sei, estou te perguntando aqui, tem algum vínculo direto que já tenha sido encontrado, que justifique a convocação? Porque senão fica parecendo justamente o uso político disso. O Renan pediu para a assessoria, a gente noticiou mais cedo, fazer um vídeo, né, com as piores frases do Bolsonaro. Isso a gente faz, Renan. Isso nós fazemos, a imprensa faz. A gente cansou de ficar repetindo aqui as coisas que o Bolsonaro faz. O Freitas faz com muito mais competência do que a sua assessoria. O Matheus Castro faz com muito mais competência do que a sua assessoria. Então, isso aí é mídia, isso aí não é investigação, isso aí é propaganda, não é investigação. Então fica aparecendo, me corrija se eu estiver errado, a convocação da Andréa Vale como também mais espuma nessa brincadeira. O cerne dessa questão é o que você acabou de falar, Wilson. Se você não investiga e não prova, você fortalece o investigado, você fortalece o Bolsonaro, você fortalece os seus assessores, seus ministros e todos os envolvidos nesta barbaridade, nesta crise humanitária que nós estamos vivendo. Não, é exatamente isso, Cláudio. E em relação à cunhada do Bolsonaro, nesse momento não tem nenhum elemento que de fato justifique. Inclusive, Cláudio, conversando aqui com alguns integrantes da CPI aqui, tem aí uma ala da CPI que, olha, Wilson, não tem que colocar, a gente não vai... Talvez esse requerimento vamos pedir para tirar amanhã, para ver como é que a gente vai fazer. Já tem aquela turma do deixa disso. Não vamos mexer nesse negócio agora, porque às vezes parece até mais provocação do que necessariamente um fato concreto de CPI, né, Cláudio? Então, é isso. E a partir de amanhã, a CPI, como teve essas mudanças aí do governo, o Ciro Nogueira saiu da CPI, né, deixou o seu cargo de titular, foi... Quem assumiu o cargo do Ciro Nogueira foi o senador Luiz Carlos Reis, e por consequência, o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, assumiu a suplência da CPI. Então, a partir de agora, o Flávio vai ter acesso a documento sigiloso e vai comparecer, tem o direito de comparecer a todas as sessões da CPI.
engrossando ali a tropa de choque. Quer dizer, se antes, só com o Marcos Rogério, né, senador governista, ele já questionou em vários momentos essas questões das quebras de sigilo. Ele, inclusive, fez algumas argumentações até substanciais sobre isso, né? Teve uma sessão, Cláudio, que eu lembro, em que até o próprio Eduardo Braga, que era considerado aí do grupo G7, o próprio Eduardo Braga foi convencido de que aquele não era momento de se quebrar sigilo e que os requerimentos não tinham uma fundamentação consistente, né? Então, assim, se você já tem o Marcos Rogério fazendo esse trabalho, e agora, com o Flávio Bolsonaro também atuando nos bastidores e também na linha de frente da CPI, quer dizer, o chamado G7 agora, né, vai ter mais trabalho e não pode se dar o luxo de cometer erros primários, como esse que você citou agora há pouco, de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V no requerimento para pedir quebra de sigilo de alguns personagens. Por melhor que seja a intenção, esse é o tipo de erro que não se pode cometer. Muito bem. Wilson, muito obrigado. Mas fica a nossa ressalva aqui, o nosso alerta, porque é isso. Eu até comentei na sexta-feira, na conversa com o Alessandro Vieira, que a CPI simplesmente esqueceu a investigação sobre o Fábio Van Garten, sobre a intermediação dele lá na venda da Pfizer, das vacinas da Pfizer, nunca explicaram por que o segundo contrato custa 1 bilhão a mais do que o primeiro, nunca pediram um sigilo, né, nunca aprovaram a quebra de sigilo telefônico, telemático do ex-assessor de comunicação da presidência. Então, muita coisa ficou para trás, vieram com novas coisas, aí vão colocando o carro na frente dos bois. Então, infelizmente, vocês podem fazer o show que vocês quiserem, mas investigação eu conheço um pouquinho e o que vocês estão fazendo está muito longe de ser investigação, tá?